todos. Sim. Estás com rinite? Não, felizmente não. Não, sinusite sou capaz de ter. Não é? Sinusite sou capaz de... Cá está, mais uma boa questão para colocarmos. Para recolocarmos. Já falámos disso. Já falámos sobre isso. É uma doença da época? Bom dia. Bom dia, Bom dia, Jorge. Carlos. Bom dia, Sara. Bom dia. Bom dia aos seus telespectadores. Realmente, o outono tem muita coisa boa, mas existem alguns problemas de saúde que são relativamente comuns e frequentes nesta altura do ano. Entre, às vezes, umas certas ansiedades, umas depressões, o retorno à vida ativa depois do verão, os dias começam a ficar mais curtos, a noite começa a alargar, às vezes uma certa tendência mais um bocadinho um humor triste, deprimido, e realmente também as rinites alérgicas têm um certo pico nesta altura do ano. Se calhar por um motivo diferente daquele que é o mais habitual quando falamos de rinites alérgicas na primavera. Os fatores desencadeantes são diferentes nesta altura do ano. Vamos então observar também. É verdade. Vamos lá. Trouxe, digamos, mais um caso inspirado na prática clínica. Sim. E podemos partir daí para realmente algumas explicações sobre estes quadros. Temos o Sr. Dias, de 32 anos, que entra no consultório e me diz assim: Sr. doutor, eu estou constipado. Também temos pacientes assim, já trazem o diagnóstico. É evidente. E o doutor só lhe diz as melhores. Pronto. Bom dia. Bom, depois, dialogando um pouco com o Sr. Dias, ele começa a dizer que realmente anda com o nariz congestionado, o nariz entupido, que sente a cabeça pesada, dor de cabeça e também algum prurido, alguma comichão nos olhos. Este conjunto de sintomas é muito característico do quadro da rinite alérgica. E podemos passar ao slide seguinte. Cá está. Estamos a olhar para, digamos, o interior do nosso nariz. Nós temos o nosso nariz no seu interior assim um bocadinho ondulado, digamos. Nós chamamos a isto cornetos. Cornetos? Corneto superior, médio e inferior. Exatamente. E vemos que aqui está tudo muito vermelho, ou seja, inflamado. Vermelho e inchado. Sim. A rinite alérgica, quando nós temos uma alergia, em exposição ao fator desencadeante dessa alergia, começa-se a desenvolver inflamação. Daqui, da mucosa do nariz, da parte interior do nariz. Quando isto incha, o que é que acontece? Nós deixamos de conseguir respirar normalmente. Começamos a sentir desconforto, peso. Também podemos sentir comichão no nariz, é frequente. Ter um corrimento nasal que normalmente é mais esbranquiçado, aquoso, às vezes é mesmo só água a correr. E realmente é comum espirrar com muita frequência. E vemos aqui nesta imagem uma outra coisa, é que o vermelho se estende até ao olho. O que também é comum. Por vezes as pessoas com rinite alérgica também desenvolvem conjuntivites alérgicas e daí ter também a tal comichão no olho. Podemos passar ao slide seguinte e temos aqui um conjunto de canais que envolvem o nosso nariz e que chamamos seios perinasais. Sim. Esta inflamação da rinite alérgica pode-se alargar a esses seios e daí a tal sensação de peso que o Sr. Dias se queixava e da tal dor de cabeça que a pessoa sentia. Constante, não é? Realmente, este conjunto de queixas e de sintomas é, por vezes, facilmente confundido com uma constipação. Sim. E as pessoas, por vezes, pensam que estão constipadas e, afinal, estão com crises de rinite alérgica. E qual a importância de saber, digamos, a diferença? É que a abordagem é diferente, o tratamento é diferente e podemos já passar ao slide seguinte. É que realmente nós, quando temos uma rinite alérgica, dispomos de outro tipo de ferramentas para aliviar os sintomas e as queixas das pessoas. Nomeadamente medicamentos antihistamínicos que vão aliviar realmente este tipo de queixa, de alergia, e que normalmente, por exemplo, numa constipação que é provocada por vírus, o antihistamínico, digamos, a utilidade é muito menor.
Temos os descongestionantes nasais, e aí sim é uma ferramenta comum às duas situações. Mas, por exemplo, temos uma outra ferramenta que temos aqui um palavrão que corticoides. É corticoides. É uma linguagem mais simples para as pessoas perceberem. São sprays ou gotas de cortisona, digamos, que realmente são muito úteis nestas situações porque desinflamam a tal mucosa, as paredes, o interior do nosso nariz. Saberá muito melhor do que nós que a palavra cortisona assusta um bocadinho, não é? se associa imediatamente a um obstáculo gigantesco que é criado na cabeça das pessoas. É verdade. E nós lidamos muitas vezes com isso. Sim. Ou seja, muitas vezes, quando eu estou a prescrever este tipo de spray nasal aos meus pacientes, a pessoa diz, se tem cortisona, não quero. Não há que ter receio. Primeiro, normalmente estes tratamentos, exceto em alguns casos mais severos, em que pode ser necessário um tratamento prolongado, mas normalmente são tratamentos mais curtos. Por outro lado, os tais efeitos secundários que as pessoas tanto lhes assusta e que as pessoas acham que, por exemplo, vão aumentar de peso, é uma das ideias que as pessoas têm, vou aumentar de peso por causa da cortisona, exatamente. Não se aplicam neste caso porque a posologia e a administração por via nasal não têm esses efeitos tão severos como tratamentos, por exemplo, crónicos, noutro tipo de patologias em que a pessoa tem que fazer através de comprimidos, às vezes até injetáveis, por períodos muito prolongados. E são depois quantidades residuais que não têm hipótese de acumular, por exemplo? Não, quer dizer, nosso corpo? Nesse aspecto, só se for um tratamento crónico muito prolongado. Mas normalmente não lidamos com esse tipo de problemas nas situações de rinite alérgica. Uma outra possibilidade, nas pessoas que têm realmente alergias severas, é fazer aquilo que nós chamamos imunoterapia. Em linguagem mais simples, são vacinas para as alergias e que realmente ajudam a pessoa a ficar um bocadinho mais resistente e não ter esta reação tão exacerbada das suas defesas quando estão em contacto com os fatores que desencadeiam as alergias. E que fatores são esses? Os fatores, normalmente, os mais comuns, por exemplo, na primavera, são os pólenes. Sim, o surgimento das plantas. Exatamente. Existem vários, existem dezenas de fatores, estou a falar apenas 2 dos mais comuns. Nesta altura do ano, normalmente o fator principal são os ácaros do pó. Sim, mas os ácaros do pó estão na nossa casa. Não está? Exatamente, podem estar na nossa casa, podem estar na roupa. E estamos, digamos, a chegar já a uma conclusão muito rápida. É que o melhor tratamento para a rinite alérgica é evitar a exposição aos fatores que desencadeiam as alergias. Que estão também ali. Que estão aqui. Para isso é preciso a pessoa, por vezes, fazer alguns estudos, alguns testes, algumas análises, para se tentar descobrir realmente, no caso concreto daquela pessoa, o que é que lhe provoca as alergias. E esses testes são muito simples de fazer, não é? Sim, mas umas simples análises ao sangue já permitem muitas vezes chegar a essa conclusão. E realmente temos aqui alguns exemplos de malhas. De malhas. O que é que acontece nesta altura do ano? Nesta altura do ano, o frio começa a chegar. Sim. E nós temos tendência a ir buscar as malhas que guardamos do inverno passado. Durante alguns meses. Exatamente. Por vezes até guardamos essas malhas depois de as lavar. E elas estão em boas condições para serem já demos cabo dos ácaros, não é? Mas não é assim. Então? Os ácaros começam-se a acumular e estão lá na mesma. Ainda que estejam acondicionadas as roupas, lavadas ou acondicionadas. Exatamente. Lavadas, acondicionadas. E têm ácaros, os ácaros vão-se depositando, vão-se desenvolvendo, vão morrendo e às vezes até são, digamos, fragmentos de ácaros mortos, é o suficiente para desencadear na mesma alergia. Já agora estamos a falar de ácaros, as pessoas não sabem muito bem o que é. São minúsculos bichinhos, apenas visíveis ao microscópio, e que realmente podem ser inalados. Por exemplo, quando vestimos uma camisola, o simples pó que a camisola liberta é inalado e é o suficiente para desencadear. O que vamos fazer para evitar? Temos que andar vestidos, doutor. Pois, agora dava jeito. Existem alguns truques. Desde sacudir a roupa antes de a vestir? Ui, não sei. À janela, bater. Ou pedir a alguém que o faça por nós, se calhar, se somos alérgicos. Numa pessoa que tem uma alergia ligeira, por vezes isso é o suficiente, o ir sacudir. Ou pedir a alguém da família que vá sacudir. Exatamente. Mas o melhor é mesmo voltar a lavar a roupa, secar bem a roupa. Por exemplo, um dos fatores que
propicia o aparecimento dos ácaros é quando a roupa ainda é guardada com alguma umidade. Claro. Arejar bem as casas, permitir uma boa exposição à luz solar, também é uma das medidas que ajuda. Realmente, então, antes de voltarmos a vestir, este tipo de malhas, todas as malhas que usam a lã, favorecem o depósito dos ácaros. Realmente, vesti-las depois de serem lavadas. Um pijama. E no caso, pijama? No caso do pijama, e por exemplo, existem agora aquelas roupas mais sintéticas, por exemplo, os polares, às vezes um casaco de fato de treino. Esse tipo de roupa já não acumula os ácaros e é uma boa alternativa quando de repente a temperatura desce, se a pessoa precisa de se agasalhar. Se tiver uma peça de roupa desse tipo, é uma boa alternativa, principalmente se ainda não lavou, ainda não teve tempo de lavar as malhas. Sim, senhores. Um outro aspecto, os cobertores. Que estavam guardados, é necessário lavá-los. Fazer o mesmo, exatamente o mesmo procedimento. Se possível, retirar de casa as alcatifas também é outra medida importante. Uma outra medida... Está na altura de lavar o arraiolos. Em relação aos colchões, devem também ser lavados, aspirados? Isso é mais complicado de se conseguir fazer, mas há uma alternativa, que é usar capas sintéticas que envolvem o colchão e até as almofadas e que impedem realmente a libertação dos ácaros do colchão. E é uma ferramenta hoje em dia muito utilizada e eficaz. E ajuda a eliminar. Acabamos por não falar na distinção entre a rinite e a sinusite. Ora bom, a sinusite não está tão relacionada, ou não está nada relacionada com fatores alergénios, fatores de alergia, mas está mais relacionada com uma inflamação que tendencialmente é crónica daqueles seios perinasais, daquele sistema de canais que existem à volta do nosso nariz, e são esses seios que criam a sua inflamação. Essa inflamação pode aparecer por vários motivos, desde logo às vezes, por exemplo, uma certa dificuldade na passagem do ar entre esses canais, às vezes até variações anatómicas da própria pessoa, e em que não circulando bem o ar, existem secreções que vão acumulando e daí vem depois a tal inflamação e também o desconforto. Por vezes pode existir também infecção dessas secreções e aí é necessário outro tipo de abordagem, nomeadamente antibiótico, mas realmente sinusite é um tópico diferente da Fomos à procura de médicos na rua, daqueles que vão à sua consulta e que já têm o diagnóstico pronto. Fomos perguntar se sofrem de alergias as pessoas com quem conversávamos na rua. Tem alergias no outono? Conhece os sintomas? Qual a medicação e que formas convenientes existem de prevenção? Vamos descobrir. Tem alergias no outono? Tenho, sim, senhor. E sintomas? Não. Só mesmo aquela sensação de falta de ar, do pólen mesmo, só do pólen. Toma algum tipo de medicação? Um antihistamínico. Conhece assim algum sintoma das alergias? Conheço espirros, por exemplo, porque quando se tem o pó no ar, o pólen nas alturas de mudanças de época, isso é um sintoma de quem tem alergias. E algum tipo de medicação? A medicação, não sei, a medicação própria e adequada que seja mesmo para esse motivo de doença. E para prevenir, sabe de alguma técnica, algo que possa prevenir a alergia? Não sei. Conhece algum sintoma das alergias? Eu sei, é os olhos, o pingo e essa... Nunca teve nenhum tipo de alergia? Não, é só gripe. Tem alguma alergia no outono? Tenho. E quais são os sintomas da alergia? É comichão. Tem comichão no corpo, na pele? Sim, sim. Toma alguma coisa? Olha, boto uma pomadita e faz alguma coisa para prevenir isso? Tipo, não sai tanto de casa no outono? E no outono não sai tanto. Evita o contacto com alguma coisa? Assim, com o pó, fechar a janela e que é de casa, eu sei. E a senhora, tem alguma alergia no outono? Eu tenho a bronquite. Tenho muitos problemas. As alergias de outono? Isso não sei. A minha médica nunca me disse nada. Nunca se informou junto à sua médica? Não. Tem alergias de outono? Não tenho, não. Conhece algum sintoma relacionado com alergias? Não conheço, não. Junto ao seu médico de família já se informou? Não, mas vou muitas vezes ao médico de família. Tem alergias de outono?
Alergias no outono tem? Não tenho. Desconhece sintomas e medicação? Nada. Nada. Tem alergias no outono? É só de pó mesmo. Coisa... E toma alguma coisa? Não, normalmente não. Evita algum contacto com alguma coisa, alguma prevenção? Evito limpar a casa, pelo menos. Então faz exatamente o contrário. Tem O que deve fazer é limpar a casa, não é? Deve ser eu a limpar a casa. Exatamente. Manda limpar. O truque é não levantar os óculos. Outra pessoa lá em casa a limpar a casa. Agora, sim. Foi esse o truque. Que não se entenda que não se deve limpar a casa no caso de alergias. Exatamente, Pelo contrário, tem que ser bem limpa, bem arejada. É verdade. Isto por vezes até é engraçado e às vezes cria alguns problemas familiares, porque realmente... A rinite é uma boa desculpa. Acho que vai aparecer agora muita gente com rinite. Portanto, mas a sinusite não serve, pois não? Não, a sinusite já não dá para se desculpar. Está fora do molde. Não faz mal. Vamos falar das coisas boas do outono? Também há, não é? Exatamente. Há alimentos? Por exemplo, os frutos do outono, temos imensa coisa boa. Diospíros, uvas, castanhas, frutos secos. É verdade. E as pessoas, os nossos pacientes, têm imensa curiosidade e imensas dúvidas, às vezes, em relação a estes frutos desta época. De comer, não é? Que é que de comer, se tem muito ou pouco valor calórico. Exatamente, que quantidade de comer. Temos cá um nutricionista. Acompanhe-nos, por favor. Vamos lá então, conversar um bocadinho. Para saber o que é que podemos comer. O que é que podemos comer? Olá, bom dia, muito gosto. Bom dia. Então cá está uma montra, não é? Exatamente. Sim? Frutos, todos eles muito diferentes, mas com algumas coisas em comum também, nomeadamente as calorias e o elevado teor de açúcar. E elevado teor também de calorias? Exatamente. De açúcar e de calorias, não é? Exatamente. Uma coisa está associada também à outra. Precisamos mais desses açúcares e dessas calorias no inverno? Precisamos, por um lado, por outro lado não, depende. Em primeiro lugar, estamos a passar de uma época que é o verão, onde as pessoas se mexem mais, o calor é maior, os dias de luz são mais compridos, para uma época que é o outono, onde as temperaturas descem, defendem mais, a maior parte das pessoas deixam de fazer aqueles exercícios que faziam durante o verão. Muitas vezes até bastava sair de casa, depois jantar e tomar café e caminhar um pouco. Exato. A maior parte das pessoas no outono retraem-se um bocadinho no nosso movimento, por isso é importante terem atenção às calorias. As pessoas que mudam o seu estilo de vida, nomeadamente ao nível do exercício, quando passamos ao outono, têm que controlar mais a sua alimentação, senão vão ter aquele peso... Claro, que depois querem eliminar em março. Querem eliminar a partir de março. Antes da praia. Não conseguem tudo de uma vez, claro. O que é que se recomenda então? Eu tenho aqui algumas perguntas para colocar ao Dr. Rui e eu vou fazer agora de paciente, ou seja, eu vou fazer eco das perguntas que os meus pacientes me trazem ao consultório. Estamos a ver aqui os diospíros, um fruto maravilhoso agora desta época do ano. Por vezes, quase todos os anos, algum paciente me faz esta pergunta na consulta. Sr. doutor, o diospiro tem colesterol? O diospiro? É verdade. É uma pergunta muito comum. Muito comum. O colesterol, por enquanto, ainda é exclusivo do reino animal. Sim. Não existe nos vegetais, nos legumes, nas frutas, nas leguminosas. Podemos abusar, portanto? Não. Nesse aspecto. Nesse aspecto. Não tem colesterol. O colesterol apenas está presente nas carnes, de bovino, caprino, porco, nos queijos, também pequenas quantidades no leite, nos mariscos, no polvo. Agora, nas frutas, nos legumes, não existe colesterol. Por esse facto, podem perfeitamente comer o diospiro. Agora, o diospiro é muito rico em frutose, que é um açúcar de assimilação rápida. Daí que, por exemplo, os doentes diabéticos terão de ter algum cuidado ao ingerir diospiro. Deverá ser em pequenas quantidades e, nomeadamente, nas principais refeições, após essas refeições, o almoço ou ao jantar. Nunca com o estômago vazio, a meio da manhã, ao lanche. Porque senão assimila muito rapidamente. A glicemia, claro, o açúcar. Se calhar tentar escolher diospiros mais pequenos, não é? Exatamente. De tamanho. E mesmo em termos de diospiros há muitas diferenças. Estes são aqueles diospiros de estufa, muito bonitos, mas depois há aqueles diospiros que se vê nas feiras de coroa de rei, que são muito mais doces. E esse não tem muito mais açúcar do que estes. Mas tem outras propriedades muito boas, desculpa. Também, que é muito rico em carotenos, obviamente que nos ajudam também a manter a nossa visão.
tem várias associações possíveis. Exatamente. Há muitos frutos secos e os frutos secos estão depois também associados a muita gastronomia. A gastronomia que entra agora em vigor, em moda, se quiser. Quais são as quantidades desejáveis de frutos secos que devemos ingerir e em que altura do dia? Ora bem, os frutos secos podem ser perfeitamente consumíveis dentro do âmbito de uma alimentação normal e equilibrada. Agora, pela quantidade de gordura que todos os frutos secos têm, deverá ser consumido em pequenas quantidades. Sim. Porque são extremamente calóricos. Para ter uma ideia, 100 gramas de miolo de noz tem à volta de 650 calorias. E 100 gramas não é assim tanto. Pois não. É muito fácil durante um jogo de futebol estarmos a comer umas nozes e já lá foram as 100 gramas. E temos praticamente... Só? E temos praticamente um terço das calorias do dia. Portanto, estamos a ver a quantidade de calorias provenientes dos lípidos da gordura das nozes. Agora, eu queria referir um bocadinho a qualidade da gordura da noz, por exemplo, que é extremamente rica em ácidos gordos poliinsaturados. E toda a gente já ouviu falar no ômega 3, que é um ácido gordo poliinsaturado que ajuda a baixar os níveis de colesterol, nomeadamente o mau colesterol, o LDL. E por esse fato confere-nos alguma proteção cardiovascular. Também tem alguns outros componentes que eu gostaria de realçar, nomeadamente o ácido elágico, a noz, que comprovadamente imensos estudos mostram que reduz alguma incidência de alguns cancros. Ao pequeno almoço, ao jantar, depois de uma refeição, quando? Eu costumo utilizar o seguinte truque. Quando as pessoas têm muita fome entre refeições, e nomeadamente à tarde isso acontece mais vezes, entre o lanche e o jantar. Estão separadas, estão muito separadas as principais refeições. Temporalmente, exatamente. As pessoas vão para o jantar com muita fome, depois comem muito. E se meia hora antes, 45 minutos antes do jantar, comer uma ou duas nozes, vai ficar saciado. Espera 15, 20 minutos e vai sentir a gordura no estômago. Funciona. Uma ou duas nozes. Uma ou duas. Chega. Chega perfeitamente. Mais uma vez, este aspecto é importante. A noz tem gordura, mas é uma gordura diferente do colesterol. Saudável. É saudável. É uma falta de confundimento extremamente bom colesterol. frequente. Uma boa gordura. Falou de nós. Já lá voltaríamos à fruta, dado que estamos a falar nos frutos secos. A amêndoa é, por exemplo, uma das perguntas habituais para quem joga aqueles jogos de mesa. Qual destes frutos é o mais rico alimento? E aparece uma série de hipóteses e aparece lá a amêndoa e nunca ninguém responde amêndoa. Para aqueles que jogam agora já é normal, porque já sabemos qual é a resposta certa. Mas a amêndoa é assim tão rica conforme se pensa? Também é rica, bastante rica em gordura, em lípidos. Também tem que ser consumida com algum cuidado. Sim, também é daquelas que não se pode abusar, não é? Se pode abusar. Os pinhões dá muita vontade de abusar. São pequeninos. São pequeninos, dá vontade são saborosos. Sim. Dá vontade de comer muito. São ricos também. São extremamente ricos em gordura, também gordura poliinsaturada. O que é que nos dá os figos já íamos para a fruta? Os figos são dos frutos mais calóricos que temos. Normalmente, nos planos de emagrecimento, são daqueles frutos que são completamente cortados. Assim como as uvas, também tentamos que quando o doente precisa de perder peso, não ingira uvas também. Sim. Pelo elevado teor de frutose, glicose, como eu disse anteriormente, são açúcares de absorção rápida e que eleva logo a glicemia. Estamos também na época da castanha. São bons, mas claro, quantidades mais reduzidas. E já sei que nos vai dizer... diga. Peço desculpa. Em relação proporcionalmente, por exemplo, em termos de calorias, um pão, em termos de quantidade de castanhas, qual é a proporção? Isso é difícil, porque hoje em dia vamos a uma padaria, há imensos tipos de pães. Daqueles tradicionais. Biju. Sim, há pães assim, há pães assim. Há imensas formas de pão. Depende da farinha com que o pão é feito, se é farinha integral, se é farinha de mistura, se é de centeio. Mas, para ter uma ideia, 100 gramas de castanhas tem à volta de 200 quilocalorias. Um pão normal tem à volta de 135. Portanto, fazendo um cálculo de que uma castanha deverá ter mais ou menos 10 gramas, mais ou menos 6 castanhas equivalente a um pão. Poderá substituir uma sandes, um pão a meio da manhã ou... Perfeitamente. Em termos de hidratos calóricos. Ficamos saciados ou não fica cá o ratinho na mesma? Fica, e gostaria também de realçar que nesta altura do ano, em que se substitui também às vezes a batata pela castanha,
Sim, porque antes da batata era a castanha que usava. Exatamente. Junto, por exemplo, com a carne de porco. Por exemplo. E sensivelmente a castanha em 100 gramas tem o dobro dos hidratos de carbono que tem a batata. Portanto, quando acompanhar a carne com as castanhas, não comam castanhas em demasia porque são muito mais calóricas do que a própria batata. Ficaram já com uma ideia os nossos telespectadores de algumas das características destes frutos da época. Muito obrigado a ambos por terem vindo aqui à Praça da Aldeia. Muito obrigado.